Gente, tudo bem com vocês? Bom dia a todos. A gente vai trabalhar hoje no PET 1, semana 2, com a colonização do Brasil. Antes de trabalhar com essa colonização do Brasil, eu quero explicar alguns termos aí para vocês. O primeiro termo é esse aqui, ó, colonização. De qual palavrinha que essa palavra colonização vem? Vem de colônias, ou seja, os países que são explorados. Então, colonização nada mais é do que o processo de dominação, é o processo de entrega das nossas matérias-primas para um país que ele é metrópole. Nesse processo de colonização, a gente observa que o Brasil e Portugal, eles passam para o chamado, que a gente fala, chamado Pacto Colonial. O que é esse Pacto Colonial? É um pacto feito entre colônia e metrópole. Colônia, nesse caso, vai ser o Brasil, a metrópole vai ser Portugal, onde que essa colônia ela manda as matérias-primas e a metrópole manda os produtos manufaturados, ou seja, aqueles produtos que são transformados e que depois, com a industrialização, são chamados de produtos industriais ou produtos industrializados. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ver aqui a respeito da colonização do Brasil, que o primeiro produto, o primeiro ciclo, o primeiro processo econômico que o Brasil passa é o processo econômico chamado do pau-brasil, aqui ó para vocês, ó. Por que o pau-brasil ele é tão importante nesse momento? Porque ele foi o primeiro produto aonde que foi cultivado no Brasil, e esse primeiro produto cultivado no Brasil é que deu origem a outros cultivos, outras plantações e maior exploração também. Esse pau-brasil, ele tem algumas características desse ciclo do pau-brasil, que é o primeiro ciclo econômico do Brasil. O primeiro característica dele é o escambo. O que é o escambo? São as trocas. Tá? Trocava-se pau-brasil por alguma mercadoria, trocava-se pau-brasil por outra coisa. Então havia essas trocas sendo feitas aí nesse momento. As feitorias, que são grandes armazéns, aonde que vai alocar essa matéria-prima, esse pau-brasil, para poder depois mandar para a Europa através dos navios. Outra característica também muito importante é esse estanco aqui, que é a autorização para remover o pau-brasil. Por quê? Por mais que o pau-brasil pertencesse a Portugal, eles fingiam que estavam fazendo uma autorização para remover esse pau-brasil, para ele não ser contrabandeado de forma legal e principalmente para Portugal não perder o poder, né? Porque imagina só, se fosse mandado pau-brasil ilegal, quem estava perdendo dinheiro no caso? Sem dúvida alguma era Portugal. A utilização da mão de obra indígena e era utilizado para criar móveis. Outra coisa que eu quero falar para vocês aqui nesse momento aqui desse ciclo econômico do pau-brasil é com relação a essa mão de obra indígena. Muitos historiadores no decorrer dos anos, a história ela foi muito injusta, falando que o indígena ele era preguiçoso. Ele não era preguiçoso. A estrutura óssea, a estrutura física de um indígena em relação a outras etnias é uma estrutura indígena que ela não foi feita para o trabalho forçado. Então, daí que muitos indígenas morriam devido às doenças, morriam devido ao trabalho pesado, morriam devido a uma inúmeros fatores que naquele processo ali aconteciam. Então, por um preconceito, por uma justificativa totalmente etnocêntrica, uma justificativa totalmente errada, o que acontece? Eles colocavam esse indígena como preguiçoso. Na verdade, ele não era preguiçoso. Na verdade, a estrutura física, na verdade, a cultura dele, na verdade, a situação toda ali que ele vivia não era para trabalho forçado. Trabalho ocorria, que a gente sabe que na tribo indígena ocorre o trabalho, ele é dividido, contudo, não é esse trabalho forçado que a gente vê aqui nesse momento aqui desse pau-brasil, tá bom? Outra coisa que eu quero que vocês observam aqui é essa estrutura política do Brasil aqui no primeiro momento, aqui na parte de baixo aqui desse mapa mental. A estrutura política nesse primeiro momento aqui, a gente pode observar que foi as capitanias hereditárias. Então, no primeiro momento, a estrutura política ela foi descentralizada e num segundo momento ela foi centralizada. Ela foi descentralizada com as capitanias hereditárias e ela foi centralizada novamente depois com o governo geral, que a gente vai ver daqui a pouco aí com vocês. O que foi as capitanias hereditárias? Foram 15 capitanias que foram feitas, dividiu o Brasil em 15 lotes de terra,
terras e deram esses 15 lotes de terras para nobres portugueses. Só duas que deram certo, São Vicente e Pernambuco, tá bom? Essas capitanias, elas eram controladas pelos capitães donatários e eles tinham dois documentos que eles andavam com esses documentos para poder provar que a terra era deles. O primeiro documento era o foral e a carta de doação. A carta de doação, como o próprio nome já fala, é a carta onde estava escrito lá que o rei de Portugal estava doando a terra para esse capitão donatário, hereditário. Aí o que acontece também? Havia também o foral, que era onde estavam os direitos e os deveres desses capitães hereditários, desses capitães donatários. Os deveres deles: explorar, colonizar, promover a fé católica e defender o litoral contra invasores. Os direitos: distribuir as terras, cobrar impostos e escravizar indígenas. Então, a justificativa para isso aqui não ter dado certo, isso aqui deu totalmente errado, foi porque a distância, porque imagina só, a distância de um capitão donatário estaria lá em Portugal, por exemplo, como que ele vai governar aqui no Brasil sem estar aqui? Outro problema também que teve para essa capitania hereditária não dar certo aqui no Brasil foi com relação a dinheiro. O governo de Portugal não forneceu dinheiro ou recurso para esses capitães donatários investirem aqui no Brasil no primeiro momento. Então, diante disso, o que acontece? Deu totalmente errado. Dando totalmente errado, abre brecha para a centralização política com os governadores gerais, com o governo geral. Que aí o quê? Havia um governo geral, um nobre, ele era eleito, ele era escolhido, na verdade, escolhido para quê? Para governar o Brasil em nome de Portugal. E ali, aquilo ali, ele centralizava tudo nas mãos dele, tá bom? Outra coisa que eu quero que vocês vejam aqui é essa partezinha aqui de cima, onde que eu tô com o mouse. Por que colonizar o Brasil? O Brasil deveria ser colonizado por quê? Porque no primeiro momento a economia com os países do Oriente estava em crise. E aí o rei de Portugal olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim: pronto, ferrou, como que eu vou fazer? Eu preciso de dinheiro. Aí ele lembra que tem uma colônia aqui no Brasil, lembra que tem uma colônia aqui na América. Porque o Brasil ele ficou quieto de 1500 até 1530. Eles não mexeram no país, eles deixaram o país como que estava, como foi realmente descoberto. Eles só foram fazer a colonização no ano de 1530. Então, diante disso, o que acontece? Eles falavam assim: opa, ideia boa, vamos lá colonizar aquela terrinha, vamos lá arrancar o recurso. E aí, quando começa a arrancar o recurso, o que eles fazem? Começa a produção do açúcar, começa a economia açucareira, que entra como segundo ciclo econômico brasileiro. O primeiro que eu falei para vocês agora há pouco foi o pau-brasil. O segundo, açúcar, a cana-de-açúcar. E essa cana-de-açúcar, ela tinha um porquê, porque eles sabiam como plantar. O Brasil era uma terra que dava para dar essa cana-de-açúcar, porque era uma terra quente, boa para esse tipo de plantio, e também porque começou a mão de obra escrava negra africana, tá bom? Então eles queriam essa colonização, povoar o litoral e defender contra as invasões estrangeiras também, de franceses, holandeses, que estavam já de olho nessa terra aqui, tá bom? Essa economia açucareira, ela tem um tripé, ou seja, ela tem três coisas básicas: latifúndio, escravidão e monocultura. Mas o que vem a ser latifúndio? Se a gente fosse pegar essa palavrinha latifúndio, gente, late significaria grande, fúndio, terra, terra grande. Ou seja, grandes fazendas de terra, plantar esse açúcar. Não se planta açúcar em fazenda pequena, planta-se açúcar em fazenda grande, em grandes latifúndios. Outra parte desse tripé aí, dessa economia açucareira, a escravidão. Porque eu falei para vocês que a mão de obra indígena ela não tinha jeito de ser utilizada, porque o trabalho forçado não cabia para aquela etnia, para aquela população indígena. Então, o que eles fizeram? Infelizmente, o tráfico de escravos, trazendo negros vindos da África aqui para o Brasil para serem escravizados aqui no nosso país, que é uma mancha, né, na nossa história.
Uma monocultura. O que vem a ser essa monocultura? Apenas um plantio. Ou seja, plantava-se apenas naquele latifúndio cana de açúcar. Não plantava-se nenhuma outra cultura, nenhuma outra plantação. E isso aqui tudo na economia cafeeira é feita para uma economia de exportação, ou seja, mandada para o exterior, mandada para outras localidades, tá bom? Essa monocultura aqui, gente, relembrando aqui, ó, sistema de plantation, ou seja, de plantações mesmo, tá bom? Certinho? Ok. Depois, na próxima aula, eu explico para vocês o que vem a ser o governo geral, tá bom? No demais, é isso que vocês têm que saber sobre colonização do Brasil. Fiquem com Deus, até breve, tá?